Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Exos Podcast, o seu podcast nerd. Meu nome é Paulo Leomil e eu estou aqui em loco. Pô, esqueci de pensar no personagem. Eu nem fui. Podia ter falado Paulo Wilson Leomil. Pô, lascou. Não, Humberto Kenobi. Pronto. Misturei com o seu com o meu aqui. E com o nosso link direto lá dos Estúdios Marvel, né? O nosso especialista quadrinístico. Aqui é o Vitor X, galera. Direto dos estúdios da Marvel, igual o Paulo falou aí. Isso, viu? Acertei. Dessa vez eu acertei. Acertou, Quase acertou. nunca acerto. É difícil saber. É. Bem, gente, o episódio de hoje nós vamos atender uma reivindicação que a gente quando a gente fez o episódio do filme do Deadpool, né? A gente falou, vamos fazer sobre a história do Deadpool nos quadrinhos. E muita gente pediu, então nós vamos atender esse pedido. Nós vamos falar da origem, das histórias, de curiosidade de Deadpool nos quadrinhos. Mas antes disso, o Vitor vai revisar pra gente como é que ele apareceu na mídia cinema. Né, Vitor? Qual foi a primeira aparição, as últimas aparições? Só pra você que não conhece nada de quadrinho relembrar, olha, apareceu sim, ele apareceu assado. E a gente entra na história dos quadrinhos. Vamos lá, Deadpool apareceu pelo cinema na primeira vez no filme X-Men Origins. Não, apareceu uma versão dele lá, né, em 2009. E não fez tanto o filme, não é um dos melhores, um dos mais queridos pelos fãs do Wolverine, nem do Deadpool. A crítica também não gostou e tudo, né? A versão lá é uma versão meio paia. Inclusive, então, o Ryan Reynolds volta e mata ele depois, né? Pra resolver esse problema. Terrível, não é? E esse filme era terrível. após o filme, em 2009 mesmo, né? A Fox anunciou que ia fazer um filme do Deadpool consertando isso e fazendo o Deadpool como deveria ser. Eles chamaram o roteirista de Zumbiland, os roteiristas de Zumbiland, para poder escrever o filme. E chamou um diretor que até então era só coordenador de dublês para poder fazer uma cena curtinha que viria a ser a introdução do filme do Deadpool depois. Só que eles fizeram essa cena, gravaram tudo, né, com o Ryan Reynolds de novo e simplesmente engavetaram o trabalho lá. E aí em 2014, repentinamente vazou na internet, né? Saiu na internet lá. Vazou, né? Sem entre aspas, né? Sem querer, alguém chamado Fox, né? E foi um sucesso. Eles falam que foi o Ryan Reynolds que fez isso, né? Diz a lenda que ele, né, queria fazer. Como é que é a história? Ele foi numa cafeteria, né? Que é a coisa mais assim. Né? Não, ele não podia ter feito de casa ou de um outro lugar do estúdio, não. Ele foi numa cafeteria. É sempre assim, né? Nos filmes que o cara vai espalhar alguma coisa na internet, ele vai pra uma cafeteria, né? Todo filme e aí o cara vai pra cafeteria. Vai de óculos escuros e boné, né? Como se precisasse disfarçar. Mas dizem, né, as más línguas que foi o Ryan Reynolds, mas a realidade é que caiu na internet e foi um sucesso absoluto. Aí teve uma pressão grande dos fãs para poder fazer o filme. Aí rapidamente eles se movimentaram e em 2016 foi lançado o filme Deadpool 1, que foi um sucesso de crítica e público enorme, né? Depois, em 2018, teve a continuação com Deadpool 2, apresentando a X-Force e tudo. E em 2021 teve um curta-metragem que era o Deadpool e o Korg, que foi lançado no YouTube pelo Ryan Reynolds, fazendo uma reação ao trailer de Cruella e comentando outras coisas no sofá, assim. Né? E o terceiro filme Deadpool que a gente viu esse ano, 2024, Deadpool Wolverine, que foi outro sucesso. Foi mais sucesso ainda, né? De público, de crítica, né? E foi o único filme já, vamos dizer assim, já no estúdio pelo estúdio da Marvel, né? Já da Disney, né? Da Disney, né? E que era o único super-herói do ano, que a gente fez episódio, tá aí, gente, vai depois ouve. E era assim, já estava se falando que é um filme que ia bater 1 milhão, né? Que inclusive eu não sei em qual... bilhão de dólares. 1 bilhão. 1 bilhão, Eu acho que já Paulo, bateu. Eu chequei ontem, tá 1 bilhão e 600 milhões bateu mundo todo. E aí foi o seguinte, é a canonização do Deadpool como o Marvel Jesus. Salvando a Marvel de uma sequência de fracassos de bilheteria, né? Que veio com
Literalmente quebrando essa quarta parede mesmo. Causando, assim, por causa de uma quantidade de filme de herói muito grande, uma sequência de filmes ruins, filmes numa nova fase em que veio de uma coisa muito apoteótica para uma coisa já começando a construir de novo. Então, assim, uma conjuntura que mostrava que os filmes de herói iriam ter uma queda, tiveram a queda, e o Marvel Jesus, o Deadpool, salvou tudo. Muito por conta do Ryan Reynolds, né? Eu vi uma entrevista dele falando que quando eles foram fazer o X-Men Origins, já tinha conversa deles fazerem o filme do Deadpool. E era a intenção dele, ele vinha conversando com os executivos da Fox e tudo, aí foram enfiar o Deadpool no filme. E ele falou, olha, não é assim, ele não é desse jeito, tá errado, não faz parte dessa história desse jeito e tal. Falou, olha, ou ele entra assim ou não entra, e a gente vai chamar outra pessoa. Aí ele, opa, não, peraí, então eu vou. Aí ele foi. E ele foi e falou assim, que foi extremamente frustrante. Nossa. E assim, e o Deadpool no final, né? Quando ele vira o Deadpool sem boca. Sem boca. Não, a espada saindo. Nossa, a espada Wolverine. Meu Deus. Quem que tinha uma garra Wolverine de espada? E ele morrendo com decepando a cabeça. Não, e não sangra ninguém. Soltando raio pelo olho. Igual Ciclope, É um filme das pessoas que não teleportando conhecem. Também, né? Teleportando. Igual Azazel, Noturno. Como a gente fala, é o cara que quis criar a sua versão, o seu universo. Exato. Né? Eu lembrei disso, eu lembrei do Humberto. Humberto exatamente isso aí que você falou, Paulo. Eu odeio esses caras. Aí ele falou que ficou muito frustrado e essa versão do Deadpool, né, que é muito ruim, que não tem nada a ver com nada, né, ela apresenta para quem não era leitor de quadrinho, um cara que não tinha nada a ver com nada, cara. Ele era um coadjuvante que falava pra caramba, que tinha certas habilidades e tal. Já lutava com espada, né? O cara, forças especiais, ele lutava com espada e eu efetivamente levava uma faca pra uma briga de arma de fogo. E aí depois ele vira um vilão da história e morre. E pronto, acabou. É terrível. E isso quase acaba com todo o projeto Deadpool no cinema, né? E foi muito pelo esforço do Ryan Reynolds que isso avançou. Aliás, ele tem batido, né, cara? O cara fez Blade, ele fez Lanterna Verde. Não, o cara tava assim. Ele tá tentando, cara. Ele tava naquele momento, ele tá como o Jet Li tá hoje, né? Que tentou emplacar dois e só afundou. Só afundou. E aí tentou, vamos lá, aí entra com o Deadpool, dá errado, e aí ele consegue depois emplacar e vira o Marvel Jesus. Salva o universo todo. Bom, isso é no cinema. Porque no quadrinho, essa é a vantagem de ser velho. Eu lembro quando ele saiu. Saiu um Homem-Aranha diferente. Ô Paulo, será que o Jared Leto vai conseguir um personagem que vai, tipo, salvar ele, revitalizar ele no mundo dos... Você falou isso aí, eu pensei, poxa, realmente o Ryan Reynolds sofreu, né? Sofreu. E aí depois ele acertou. O Jared Leto é um excelente ator, cara, ganhador de Oscar. Ele é muito bom. Quem assistiu o Clube de Compras Dallas sabe o quanto que esse cara é bom, né, cara? Entre outras coisas. Só que eu acho que ele tinha que fazer um esforço igual o Ryan Reynolds fez, cara, porque ele estudou os quadrinhos, estudou o personagem, ele brigou por uma versão próxima mais próximo, mais fiel possível aos quadrinhos, né? Agora, o Jared Leto, ele tá simplesmente só aceitando o papel, né? Jared Leto? É Jared Leto, esse aí. E aí ele só tá aceitando papel, então você não vê que ele realmente aprofundou. Vamos lá, o Coringa dele não é ruim. O Coringa dele nem aparece no filme direito. Ainda fala assim, ainda tem a desculpa da ilha de edição, cara. Eu não gosto, mas ele fala que ele fez uma pesquisa do Coringa e na época tinha aquela história dos 3 Coringas. Tinha um palhaço, o psicopata e o assassino, né? Então ele faz um deles, que é o mais gangster e tudo. Então ele não tá totalmente errado. Não tá ruim. Mas às vezes é porque o filme é ruim também. A gente também não é tudo ruim. Eu acho a risada que ele dá uma risada muito
legal, cara. Ela é macabra, ao mesmo tempo tá próxima. É. Né? Eu- A risada... Parece aquelas de caixa Cara, de riso, né? a risada que ele dá, ela é muito bem feita em termos de concepção de ator, de personagem. Só que, cara, não é um bom roteiro, né, cara? não, mas assim, O roteiro também não ajuda. Mas vamos lá, mas ele não é ele não tá tão importante no filme. assim. Não tá. Criou-se uma expectativa grande, esse que foi o negócio, que ele apareceu no trailer e parecia que ele ia ser... Que ele, O vilãozão do filme. ele né? estaria mais envolvido no Esquadrão Suicida. A gente tá falando do Esquadrão Suicida, o primeiro. Primeiro, Que o segundo é ótimo, né? O segundo é bom e não tem ele. E ele aparece depois no Morbius, que é todo errado, que é cheio de erro de edição, cheio de coisa esquisita. Aquele, literalmente, a edição cagou. Aquele foi ruim mesmo. Não só o roteiro também não é muito Pois essas coisas, mas a edição... Deixa uma pergunta pro filme final. O que o Jared Leto no episódio do Deadpool... O Jared Leto podia aparecer no Deadpool, né, cara? Podia. Ia ser legal, outra zoeira legal. Seria. Porque querendo ou não, ele tá no universo ali que eles fizeram. Engraçado, né, cara? No filme, no último filme... Ele é da Sony? Ele tá na Sony, Morbius? O Morbius é da Sony. Tá na Sony, daquele universo só de vilão. Aranha-Verso. Os vilões... que viraram meio que heróis, né? Anti-heróis. Que Os tem vilões da Aranha Cara, estão virando Tem anti-heróis. coisa tão errada ali, porque a cena final do Morbius é ele conversando com a Abutre, que tá no universo do Homem-Aranha da Marvel. Tem muita coisa. sei lá. É muito errado. É muito errado. É Ponto. difícil. A Marvel tem que Depois. comprar a Sony de uma vez, aí, ou então pelo menos pegar Mas o Aranha de volta e parar com essa palhaçada. Mas eu que queria dizer que na cena, nos créditos do filme do Deadpool, o último filme, eles fazem um grande homenagem a todos os filmes da Fox, né, tal. Nossa, foi muito massa, velho. E não apareceu nada do jeito lá. Ué, mas não, Nada- é. Não, mas não, é porque ele é da Sony. Ah, é da Paulo. Sony, é verdade. Tá certo. Ele é da Sony ou da DC. Ele não tem como aparecer. É verdade. É verdade. Ou ele é o Coringa ou ele é o Ou é porque ou ele é o Coringa ou verdade, ele é o é Morbius. verdade, então é ele é da verdade. DC É verdade, ou ele é você da tem razão. Sony. Ele não tinha que aparecer mesmo, não. A gente podia fazer um podcast só tentando ajudar a carreira dele, né? Onde é que ele podia se encaixar ali, né? A gente podia fazer um podcast. Mas vamos voltar ao Deadpool. Vamos. Antes de você passar pra frente, o Humberto nos falou uma coisa interessante que eu ia falar no final da minha fala, mas eu acho melhor a gente adiantar aqui, já que começou com isso. O Ryan Reynolds, eu vi uma entrevista dele e falou o seguinte, que ele sempre foi fã de quadrinho, leu, mas durante um tempo da vida dele ele tinha parado, né? Tipo assim, ficou adulto. Eu e o Humberto, nós nunca ficamos adultos, então Não. a gente nunca parou de ler quadrinho. É, só você e o Humberto, né? Você também, né, Paulo? Você que bom. você lê não é mangá, não é Marruá. Como é que é? Juma eu Marruá. tô lendo mais, só que eu li quadrinho, lendo quadrinho também, mas eu tô lendo Tô mais brincando. ele. Você lê... Não, eu mas falei agora- só pra ver o que você falar. O Paulo, Mas o Paulo você agora... também não cresceu ainda, não. Existe, aqui no podcast a gente tem um bullying direto comigo e o bullying indireto. Não, mas aí, ô Vitor, eu agora... agora com o apoio da Panini, eu vou começar a receber umas revistinhas lá em casa e o Paulo vai herdar também. Então ele vai- Aí você vai eu doutrinando ele. Isso. Ele não precisa de parar de ler os mangás, os marruá dele. Não. Mas ele tem que entender que a Marvel é um patamar acima. aí entendeu? tem que ver se... Agora eu quero ver se vocês adivinham o que foi que eu vou receber lá da Panini pra ler. Tudo vai depender Ó, da família. parabéns. Mas eu tava vendo uma entrevista do Ryan Reynolds, ele falou o seguinte, que ele tinha parado de ler quadrinho e tal. Aí quando ele tava fazendo o Blade Trinity lá, onde ele faz o Hannibal King, das pessoas que trabalhavam na produção, acho que um dos roteiristas, que era fã de quadrinhos, esqueci o nome dele aqui. Mas ele chega pra ele e fala assim, olha, do jeito que você interpreta, você é igual o Deadpool. Eu sei que tá no seu script isso daí, mas o Hannibal King, ele não é um personagem cômico, ele é trágico. Ele é um cara, é um detetive particular que foi transformado em vampiro, porque ele estava investigando um caso, né, de uma pessoa desaparecida, e ele conseguiu vencer a influência dos vampiros. Ele continua sendo um vampiro, mas ele controla a sede de sangue e combate os vampiros, ao lado de Blade, ao lado de outros caçadores, né, de vampiros que tem no universo da Marvel lá. E esse cara falou isso pra ele. Aí, antes mesmo de ter o filme o Wolverine Origins, ele foi ler os quadrinhos. E no primeiro quadrinho que ele pegou o Deadpool, ele abriu, tava escrito assim, quando ele tira a máscara, uma pessoa vira pra ele e fala assim, nossa, você parece um cruzamento do Ryan Reynolds com o Sharpay. Aí ele falou assim, que na hora a cabeça dele explodiu, falou assim, o cara fala que eu tenho que ser o Deadpool. E aqui, nesse quadrinho, um personagem chama o Deadpool de Ryan Reynolds. Eu tenho que ser esse personagem. Aí ele começou a ler,
e começou a achar, poxa, que legal, é diferente de tudo que ele já tinha lido. Realmente o Deadpool, ele é um personagem à parte. E ele começou a correr atrás de tentar ser o Deadpool no cinema. Conseguiu o papel pro Wolverine Origins, aconteceu aquilo que o Humberto falou, não precisa repetir, né? Dele não tá satisfeito, mas era isso ou sair fora, ele decidiu ficar. E depois ele, quando uma produtora falou que ia fazer o filme, né, do Deadpool, do Mercenário Tagarela lá, ele né, se prontificou e entrou no projeto e tal, e acabou sendo engavetado. E ele trabalhou para isso acontecer depois. Então, assim, o Deadpool é o sucesso no cinema que é por causa do Ryan Reynolds, igual o Paulo falou, né? Mas só que isso é uma coisa que eu ia falar no final, quando eu chegar na parte dos filmes, mas é só para falar como que o Ryan Reynolds conheceu o Deadpool. E na primeira revistinha que ele leu, eu tava falando assim, na hora que ele tira a máscara, o cara vira pra ele, nossa, você parece um Sharpay, um cruzamento de Sharpay com o Ryan Reynolds. Eu falei assim, não é possível, isso aqui é destino, entendeu? Mas isso é que é romper a quarta barreira, né? Isso é romper a quinta Não é? barreira, que você... Isso aí foi... Até o tempo. Isso aí foi tipo as previsões dos Simpsons. E tem eu lembro de ter isso na revistinha mesmo, entendeu? Eu não lembro o número que é não, mas se você procurar aí, você vai achar isso. Vale a pena, dá pra procurar. Bem, mas vamos lá, vamos pra origem do Deadpool nos quadrinhos. Vem, quadrinho, tá, gente? Ah, tem semelhança com o filme, tá? Mas porque foi baseado nisso, né? Então, vamos lá, Vitor. Por favor, que a gente tem aqui um especialista quadrinista, o nosso consultor, o cara mais entendedor de quadrinho aqui do X-Wars. Isso. Desse universo do X-Wars. Desse universo do X-Wars. Desse universo pocket do Mas vamos lá. Olha só. O Ryan Reynolds, ficou tão ligado. Eu decidi dar uma de Deadpool aqui e eu vou ser um pouquinho rebelde. Em vez de contar como que aconteceu no quadrinho a história dele, eu vou contar a história editorial dele, que eu acho que é muito interessante pra gente saber também, e vai ser entremeadas por informações dos quadrinhos também, né? O Deadpool, chamado de Mercenário Tagarela, é um personagem que teve um impacto muito grande na cultura pop. Ele revolucionou o gênero de super-heróis, porque ele tem um humor diferente, irreverente, ele trabalha com metalinguística, não tem respeito às convenções tradicionais, e tudo isso fez ele ser um destaque, né, nos quadrinhos. Ele foi introduzido a princípio na Marvel como personagem secundário, era para ser um vilão da X-Force, né, ou dos Novos Mutantes ali do Cable. E só que ele rapidamente ele ganhou uma legião de fãs. E aí a Marvel, né, não é boba, foi colocando ele cada vez mais lá. E igual o Humberto introduziu aí, isso estava na minha fala introdutória também, com o estilo dele, ele revolucionou e revitalizou o cinema de super-heróis. Então ele salvou mesmo o cinema de super-heróis, ele fez voltar a ter o interesse, pelo menos em relação às produções do Deadpool, né? Porque mesmo produções boas, a Marvel errou muito, mas, por exemplo, Guardiões da Galáxia é uma produção excelente. Eu acho que o filme 3 fecha a trilogia de maneira muito boa. Verdade. Mas como a Marvel estava meio desgastada, eu acho que isso até refletiu nele não tendo tanto apelo popular, assim. Fez dinheiro, tal, foi bom, mas a crítica gostou, o público gostou, mas eu acho que o desgaste do estilo, do gênero, né, fez ele não ser o sucesso que deveria. O Deadpool é um produto dos quadrinhos dos anos 90. Nessa época, a Marvel estava vendo. Foi a época que a Marvel estourou todos os limites. X-Men, número 1 lá, Fabuloso X-Men, vendeu 8 bilhões de cópias, entendeu? Então, assim, foi uma época que... 8 milhões de cópias, desculpa. Bilhões é só no cinema que fala. Vendeu 8 milhões de cópias. E isso levou a bolha dos quadrinhos que estourou e quase fez a Marvel falir. Mas nessa época, tudo quanto é super-herói estava ficando mais violento, mais soturno, e eles estavam mais preocupados em ter imagens bonitas, mulheres super bonitas, super gostosas, personagens super musculosos, com arma gigante, entendeu? Do que realmente com as histórias. Pra vocês terem ideia, nessa época, os desenhistas eram tão valorizados que às vezes eles desenhavam a história toda e o argumentista tinha que pôr o argumento por cima, entendeu? Então, o Deadpool foi criado nessa época, em 1991, pelo famoso e controverso Rob Liefeld e por Fábio Nicieza. Ele apareceu pela primeira vez nas revistas Novos Mutantes, número 98. Ele era um super vilão, um mercenário que foi contratado por um dos inimigos do Cable para matar o Cable.
E ele já sai na capa, assim, né? Na capa tem um destaque, tá ele de costa pro Cable, assim, com uma arma fumegante, uma faca na mão, não sei o que e tal. E assim, chamou bastante atenção. Nessa época, o Cable era o líder dos Novos Mutantes, né? E quem desenhava a história era o Rob Liefeld e quem escrevia era o Fábio Nicieza. O Liefeld também escrevia, os dois escreviam em conjunto ali. O Rob Liefeld, ele criou vários heróis para a Marvel. Criou o Cable, criou o Dominó, criou o Shatterstar, criou o Conflito, né? Além do Deadpool e um monte de outro. A Dominó, ela saiu na mesma revistinha, não foi não? Ela não foi na mesma criação? Não, ela já tinha. Ela sai nessa revista também, mas ela já tinha saído antes. Já, né? A Domino. É. É. Mas foi nessa época aí, na época que o. Porque ela não é... Sorte não é um superpoder. sorte não sou... E ela é igual... Não é. Vamos concordar que não é. Não, vamos concordar que é. A identidade visual dos dois é muito a mesma Muito coisa, legal. né? É a mesma coisa, mesmo parecido. Mas segue daí. O Rob Liefeld, ele. Cara, o Rob Liefeld é responsável por muita coisa que é boa que aconteceu nos quadrinhos, mas ele é um cara que ele é muito controverso. Ele fez um monte de coisa errada. Eu não vou entrar aqui, dava um programa só falando dele. Ele é o desenho do Capitão América, né? Aquele Capitão América todo desproporcional. Nossa, e tudo. é uma das coisas mais feias que eu já vi na vida. É. De revistinha, de pintura. E tem até um monte de zoeira, né? Que ele não sabe desenhar mão e pele, escondia nos quadrinhos, aí ele faz isso em algumas coisas no cinema também e tal. Mas a gente não pode negar que ele criou muita coisa que ficou icônica nos quadrinhos, né? Não só na Marvel, como na Image também. Mas ele conta que quando ele era criança, ele andava com um caderninho na mão, toda vez que ele já queria ser roteirista desde criança, adolescente, assim. Aí, quando ele pensava num personagem, ele escrevia lá o personagem nesse caderninho, às vezes desenhava, esboçava lá, né? E a ideia do Deadpool veio porque os pais dele tinham uma... não, e outra coisa. E depois, quando ele foi trabalhar na indústria, sempre que precisava criar um personagem, ele pegava esse mesmo caderninho que ele escrevia desde criança e adolescente lá e olhava para poder ter ideia de como fazer os personagens dele. Então ele fala que quando ele era criança, os pais deles os pais e os parentes próximos, os tios tinham uma mania que era o seguinte: quando morria um ator ou um cantor famoso, uma personalidade famosa, eles achavam que outros dois iam morrer na sequência. Então eles faziam uma aposta para saber quem ia acertar os próximos que iam morrer. E essa aposta chamava Deadpool, separado. Pool pode ser lista ou pode ser aposta. Então, Deadpool seria a lista da morte. E aí eles faziam as apostas lá entre eles, quem ganhava, eles ganhavam um jantar, uma cerveja, um trem assim, entendeu? Aí quando o Liefeld escutou o pai e a mãe dele falando sobre, fulano morreu, vamos fazer o Deadpool. Ele gostou de como soava o nome, juntou as duas palavras e criou o nome Deadpool, né? Quando ele estava criando o Deadpool, ele falou assim, poxa, um cara que tem Dead no nome, né, morte, nome, tem que ter um uniforme vermelho. Então, fez um macacão vermelho que cobria o corpo inteiro e, na hora de fazer a máscara, vermelho com algumas coisas pretas, né? Tipo o Paulo tá usando aí. Não, inclusive... É porque essa camisa... Eu sei. Do Deadpool. É do Deadpool. O Paulo tá até com os gomos aparecendo do abdômen com essa camisa. Verdade. É tudo verdade essa figurinha. Aí ele esboçou esse macacão vermelho e preto, e na hora de fazer a máscara, ele fez uma máscara que cobria a cabeça inteira. E ele falou que parecia com Homem-Aranha. Ele falou que isso não foi por acaso. Ele tinha dois grandes amigos na Marvel lá, que era o Eric Larsen, criador do Savage Dragon, e o Todd McFarlane, que é o criador do Spawn. Na época, eles não tinham criado esses personagens ainda, eles trabalhavam nos títulos do Homem-Aranha. Um na Teia do Aranha, o outro no Homem-Aranha normal, né? Espetacular Homem-Aranha na revista, e eles zoavam ele, que falou o seguinte: eles tinham que desenhar um herói e o seu vilão ali da vez, né? E o Homem-Aranha era muito fácil de desenhar, que você metia uma máscara na cara dele, dois olhão e pronto. Enquanto que o Rob Liefeld tinha que desenhar a equipe dos Novos Mutantes inteira, que eram vários personagens, cada um diferente do outro. Então eles falavam que eles tinham muito menos trabalho que ele, ficava zoando ele. Aí ele falou assim: então eu vou criar um personagem que eu não preciso ter trabalho para poder desenhar. E aí ele vai e cria o Deadpool, né? E ele falou que a similaridade com o Homem-Aranha não para por aí. Porque ele, quando ele era criança e adolescente, o Homem-Aranha era o personagem preferido dele, ou um dos mais preferidos, dos que ele gostava mais, junto com os X-Men.
E ele gostava justamente porque o Homem-Aranha era brincalhão, lutava com os vilões lá, fazendo piadinhas, zoando o vilão e tal. E nessa época dos anos 90, o Homem-Aranha estava depressivo, ele estava casado, ele estava cheio de problema, ele parou com essas coisas de ser engraçado e estava um personagem que o Liefeld considerava chato, entendeu? Então ele queria resgatar isso com Deadpool. Quando ele vai fazer o pitch lá para a Marvel, para apresentar o personagem novo e colocar para os seus superiores lá, né, os editores, o que ele ia fazer? Ele chega e fala assim, ó, o Deadpool é o Homem-Aranha com armas e espadas. E ele é chato, entendeu? E os caras aprovaram. E aí, beleza. Muito bom. Quando ele foi aprovado, ele começou a fazer história e mostrou pro Fábio Nicieza, né, que trabalhava junto com ele lá. Na hora que o Nicieza viu, assim, falou assim, uai, você desenhou aqui o Deathstroke? Isso é ótimo. Que é o da DC. Aí o Rob Liefeld fala que nem lembrava o Deathstroke, ele não teve inspiração nenhuma nele, que as inspirações vieram dessas que eu falei aqui. Mentira! Truco! Truco! Como diz aqui em Minas, né? Truco! O Deathstroke em português é o Exterminador, né? Que é o vilão, um dos vilões dos Novos Titãs, né? Um dos vilões principais do Novos Titãs. Inclusive, Vitor, tem um filme dos Jovens Titãs, né? Do Teen Titans, que eles encontram com ele e falam, Deadpool, você por aqui? aí o pessoal, eu vim primeiro! Boa, eu não vi esse não, mas boa, eu vou procurar bom, pra ver. É muito zoeiro, é bom. O Deathstroke, o outro Deadpool, sabe, é muito, é mercenário. É mercenário. Mas diz o Rob Liefeld, que o Rob Liefeld não é um cara polêmico, né? Diz ele que não, que o negócio foi o Homem-Aranha e a lista da morte que os pais dele faziam quando ele era criança. O nome eu até acredito que pode ter vindo daí, sim. Mas ele criou, copiado, sim. Foi copiado pra caramba. Cara, não tem jeito. E ele pegou referências do Homem-Aranha, com certeza. Porque a personalidade do Deathstroke e do Deadpool não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E vale lembrar que essa copiar personagem, né? Não é uma coisa que começou com o Deadpool, né? Vamos lá, tem muitos personagens. Ó. Esse aqui é o fulano da DC, esse aqui é o fulano da Marvel. E qual que é o nome? E qual que é o nome do nome civil do Deathstroke? Isso é foda. Slade Wilson. E qual que é o nome civil do Deadpool? Wade Winston Wilson. Não é cópia, não. Não é. E falando sobre o nome, diz que o nome tem duas inspirações. Diz que o nome quem deu foi o Fábio Nicieza. Quando ele viu o que o Rob Liefeld fez, cara, você colocou o Exterminador aqui. Aí, de zoeira, o Fábio Nicieza batizou ele de Wade Wilson. Entendeu? Wade Winston Wilson. E por que tudo com W, né? Aí era pra homenagear o Stan Lee, que fazia Bruce Banner, Peter Parker, Pink Fang Fong, Millie the Model, Sue Storm, e aí por aí vai, né? Reed Richards, e aí por diante. Scott Summers, entendeu? E aí diz o Stan Lee que fazia isso pra lembrar os nomes, né? Que era mais fácil. Esse aqui é PP, Peter Parker. Esse aqui é BB, Bruce Banner. Ele fazia pra lembrar. Mas aí, no caso, aí foi uma brincadeira, tanto com Deathstroke, quanto com o Stan Lee, né? Outra coisa que o Fábio Nicieza fez legal também, ele vinculou a origem do Deadpool ao programa Arma X. Na ideia dele, o Deadpool seria o Arma 9, ele viria antes do Wolverine. Na ideia dele, tá, gente? Porque o que acontece? Ele falou o seguinte, para você fazer um omelete, você tem que quebrar alguns ovos. Então, para você chegar na perfeição, primeiro você tem que tentar e ter uns erros. E o Deadpool foi um dos erros para criar o Wolverine. Então, a ideia dele era essa, ele era uma criação do programa Arma X que deu errado. Entendeu? E acabou caindo no mundo aí. Só que depois a Marvel colocou diferente. Ele é o Arma 11. Inclusive o fator de cura dele é derivado do fator de cura do Wolverine, né? Então depois nos quadrinhos eles mudaram isso. Mas a ideia do Nicieza é que ele fosse assim. Outra comparação legal que o Fábio Nicieza faz é o seguinte. Ele fala assim, na época tava aquele filme do Arnold Schwarzenegger, né? Irmãos Gêmeos. Aí ele fala assim, se o Wolverine era o Arnold Schwarzenegger, o Deadpool era o Danny DeVito. Entendeu? Eu não sei se você vai falar isso. Faz total sentido essa lógica mesmo. Eu não sei se você vai falar isso aí, Vitor, mas da criação do Deadpool até o Deadpool que existe hoje, inclusive os poderes, muita coisa foi acontecendo ao longo das histórias, né? Você vai falar isso também? Nós vamos conversando. Tô colocando aqui. Muita coisa foi mudando depois, com roteiristas, coisas. E uma coisa, inclusive, interessante que eu escutei no Pipoca e Nanquim,
Eles fizeram um programa lá falando sobre, né, que até o Alexandre Calado teve aqui, deu entrevista pra gente, foi muito Tem gentil com episódio aí, gente, só procurar. é. Junto com o Bruno Zago lá, que nem me respondeu quando eu chamei pra entrevistar, né? Diferença um pouco. Eu não tô falando que o cara é ruim, não, tá, gente? Mas, então eles estão ocupados. Cara cobrando Mas eles no fazem meio um do programa muito podcast bom aí, sobre ó. o Deadpool. Uai, tem que aproveitar, né? Eles fazem um programa muito bom sobre o Deadpool, contando a origem dele nos quadrinhos. E eles questionam uma coisa. Um personagem dos quadrinhos, que é escrito por... O Deadpool foi criado em 91, mas, por exemplo, você pega o Capitão América, 1940 e poucos. Passou por vários roteiristas que foram mudando o personagem ao longo. O personagem, ele é criação daquele autor que criou lá, naquela época, ou ele é um fruto de todos os autores que passaram por ele até hoje, né? Porque cada um vai acrescentando alguma coisa, para bem ou para mal ali. Então, o que a gente conhece hoje nos quadrinhos, diferente de outras mídias, não é fruto de a criação de uma pessoa só. É lógico que a gente tem que dar o valor inicial daquele que fez ali, mas os outros contribuíram para aquele personagem também se transformar no que ele é hoje, né? Então, isso é muito interessante. Depois disso que eles definiram essas coisas e tudo, Fábio Nicieza queria que ele tivesse uma voz diferente, queria dar uma voz pro personagem. Então, pela primeira vez no quadrinho, ou pela uma das primeiras vezes, pelo menos o que for mais marcante, eles colocaram fontes diferentes. Então, enquanto a fonte dos personagens lá, de todos os personagens, é uma fonte que chama Crazy Comics, se você for olhar lá na internet, né? O do Deadpool era uma fonte chamada SpookTooth. E além de ser uma fonte diferente, ele sempre pedia para colorir os balões do Deadpool, ou de amarelo, normalmente amarelo, mas com uma cor para diferenciar. Isso para mostrar que a voz dele era diferente. Quem tá vendo a gente no YouTube, vai ver no papel de parede aí do Vitor, ela não tá para... O objetivo dela não é você ler, você consegue ver que os balões estão com cor diferente. São brancos para os outros personagens e amarelo aqui pro Deadpool. É. E isso foi desde o começo, que era uma ideia que eles tiveram dele ter uma voz que falasse com o leitor mesmo, entendeu? Ele sai do universo dele. Que é a chamada E quarta aí, parede, né? E aí, cara, ele foi um sucesso muito grande, né? Depois que saiu o Deadpool, naquela época, a Marvel, as editoras recebiam cartas dos leitores. E eles mediam muito a popularidade das coisas que eles faziam pelo retorno das cartas e pelas vendas de revistas. E o número de cartas para a edição da Marvel aumentou em 500% por causa do Deadpool. Então, assim, foi um fenômeno quando ele apareceu. Ele nem era do jeito que ele é hoje totalmente, Não. mas pessoas pedindo mais, querendo saber mais sobre ele e tudo. E eles tiveram um número de cartas 5 vezes a mais que o normal, falando dele na época. Já dá pra ver que era uma coisa diferenciada. Né? Tipo assim, primeiro, inicialmente, ele chama atenção por causa do visual que era diferente. Lembra a Domino, depois lembra o Homem-Aranha, depois o Spawn. Lembra o Deathstroke? É o próprio Deathstroke. O Spawn vai ter essa cara também parecida e tal. Também. Mas ele tinha uma personalidade diferente, né? Ele tem uma plasticidade diferente que remete ao Homem-Aranha na época que o Farlane estava desenhando, né? E isso realmente chamou atenção. Quando ele saiu, eu lembro direitinho, eu não peguei a primeira revista de cara. Até porque aqui ia chegar, chega assim. Na época chegava 5, 10 anos depois. Dava em 91, cara. Não, até que nessa época não era tanto. Não era tanto, não. 5 anos de diferença. 91 era uns 5 anos, assim. Lá pra 95 baixou pra 3. Aí hoje em dia sai 1 ano, 2 anos depois, no máximo. E aí depois começaram a vir as em inglês, né? Porque aí começaram a chegar. Aí o pessoal começou, quem lia em inglês, começou a acompanhar mais perto, aí criou um gap grande, né? Você começava a ler uma história que estava muito à frente da outra. E sem contar também que você não achava a revistinha. Você lia um volume e não tinha o outro. Isso acontecia demais. E aí, quando ele apareceu, eu fui ver ele depois, eu vi o Homem-Aranha. Falei, mudaram o Homem-Aranha de novo. Que já tinha outro uniforme, né? Já tinha tido Guerra Secreta. E o Homem-Aranha, o uniforme dele mudou ao longo do tempo, né? Assim, ele era a mesma coisa, mas ele mudou. Quando ele virou preto e branco, né? Que depois virou o simbionte lá com o Venom. É o Galo, né? Melhor de todos. Virou o Galo. Aí ele teve uma grande mudança e depois ele veio com alguns uniformes que eram... Literalmente Galo doido, né? Ele era o Galo doido. Aí ele ficou com
Ele teve um uniforme que foi mais vermelho, tinha um uniforme que era mais azul, tinha um uniforme que... Aí ele apareceu com o uniforme todo vermelho. Prata e cinza, amarelo e azul. Ele teve um monte de cor. Até o tamanho do olho também mudava. Aí mudava muito quanto o desenho. Porque o Farlane, o McFarlane, quando ele começou a desenhar, eu acho que pra mim são os melhores desenhos do Homem-Aranha até hoje. Assim, são os que mais... Que era desenho que você olhava pra página e você parava na página por causa do desenho. Na década de 90 isso tinha muito disso, né? Você, quando o Cable aparece com aquelas armas gigantescas, né? Monstruosos, os caras tudo grandes, os desenhos eram muito, muito trabalhados. As revistinhas também começaram a sair maiores no Brasil. Que o Cable era o Deadpool também é um retrato da década de 90, mas o Cable é o cara... É o cara da década de 90. Dos anos 90. Total. É o brucutu, fortão, cheio de arma, cheio de bolso, uniforme cheio de bolso pra guardar munição. E aí, quando ele apareceu, eu tinha certeza que ele era o Homem-Aranha. Eu demorei um tempo pra entender por que o Homem-Aranha tava nas historinhas dos X-Men, né? Não, e aí você vê, aí depois você começa assim, peraí, mas o Homem-Aranha agora tá com arma. Não. Aí depois você vai ver, não é. É um cara qualquer. Assim, mas toda vez que você bate o olho, tanto que quem tá vendo no YouTube, assim, tem aqui, eu trouxe um Deadpool impresso em 3D. É massa que é uma impressão 3D que tá rompendo a quarta barreira. Deixa eu ver, quem tiver de frente aqui, ó. Ele é de crochê, ele tá se fazendo. E aí quando eu fiz, eu pintei ele, a minha esposa... Se crochetando. Se crochetando. Isso é crochê ou tricô, produção? Tricô. Então ele tá se tricotando. Tricotando. Aí a minha esposa... é o Homem-Aranha. Cara, aí eu... Não, isso acontece direto. Até no quadrinho. Direto. No quadrinho, os caras... Depois que salva os outros, obrigado, Homem-Aranha. Mas eu não sabia que o Homem-Aranha usava arma. Aí chega o menininho, você é o meu herói preferido, eu sempre gostei de você. Aí o dá autógrafo, você que não é que vai embora. Tchau, Homem-Aranha. Então, assim... Fizeram isso com a formiga no cinema, né? Fizeram. Mas isso sempre foi com o Homem... Aí foi engraçado porque... Isso aconteceu na Marvel, isso acontecia entre os leitores. Aí isso foi pra dentro da revistinha, né? Foi assim, rompeu a quarta barreira pra revistinha, o que sempre aconteceu, né? Ela fez o contrário. E aí eu lembro quando ele apareceu, e eu demorei um pouco a pegar essas revistinhas, porque na época, cara, esses caras brucutu, com muita arma e muita coisa, as histórias estavam muito complicadas e saía muita coisa. Na década de 90 tinha muita coisa que começou, as revistinhas ficaram mais finas para ver, eles não estavam agrupando tanta coisa, então começou a ficar mais caro, então ficou difícil de acompanhar. Tinha muita história que terminava você pegava a revistinha, já começou a história, você não achava o primeiro. Porque aqui no Brasil, às vezes saía. Complicado. Às vezes aqui no Brasil saía algumas. O número 1 ou o número 10 não era a mesma coisa do número 10 aqui. Às vezes saía coisa junto. E aí quando começaram a sair meio parecido com os Estados Unidos, a gente quebrou um pouco o jeito nosso de ler. Não era um ônibus, mas tinha mais coisa junto. Então você tinha mais história fechada. Aí ficou difícil de acompanhar. Quando o Cable aparece e começa a vir aquelas coisas do futuro, do passado, que é filho do não sei quem, aquilo ficou confuso pra caramba naquela época. Eu acho, e pra quando, pro jeito que tava, as revistinhas vindo tudo atrapalhado, a gente começando a ler as revistinhas que estavam vindo dos Estados Unidos, que alguém aparecia lá, você via como é que tava a história lá na frente, foi ficando muito confuso. E aí o Deadpool era um dos caras que era confuso que apareceu. E na década de 90 apareceu o herói que nem vingou depois, né? Não, um monte. Tem um monte. Eu lembro. Herói e vilão que sumiram. Que desapareceram. Agora, você tá falando sobre isso aí, Humberto. O Deadpool, um dos sucessos do Deadpool, eles acreditam justamente por as histórias deles serem tão fora do padrão normal, elas meio que acontecem fora da cronologia. Então, apesar de terem histórias que têm continuação, o leitor podia pegar uma história que é do Deadpool e ler sem precisar entender nada do universo Marvel. Porque ela era separada. Porque se ele ficasse muito vinculado, apesar dele ter muitas participações nos títulos X, né, nos títulos do X-Men e com outros personagens também, se ele ficasse muito vinculado, como ele tinha essa quebra da quarta parede muito grande, histórias muito estapafúrdias, muito assim, fora do normal, não combina com outros títulos. Então, uma das vantagens que ele teve, que fez ele ter muito sucesso, é que o leitor novato podia pegar e ler e se divertir sem precisar de entender um monte de coisa, e o antigo também lia, entendeu? Então, uma das coisas que atribui o sucesso da Deadpool nos quadrinhos foi isso. E isso foi acontecendo, porque como ele começou a ter participações, ele foi... Cada um que pegava ele dava uma cara.
E aí, Isso eu vou falar aqui, cada autor, o que eles fizeram. porque quando ele apareceu, o fator de cura dele era um fator de cura comum, né, que todo mundo tem. Todo mundo tem. Homem-Aranha tem. Não. Batman ninguém tem. Super-Homem assim, tem. Mulher Maravilha Batman tem, não. Cara, tem porque eu lembro da revistinha, eu lembro direitinho. Não, eu sei, ele tem uma capacidade de meditação lá que ajuda ele a recursar lá mais rápido, mas não é fator de cura. Fator de cura. Todo mundo tem fator de cura. Ele tinha o fator de cura da galera. Ele aprendeu quando ele foi pro Nepal, ele ficou lá um ano fazendo um curso intensivo com os monges lá do Nepal, ele aprendeu a controlar o corpo dele. Isso. Então quando ele precisa curar, o Batman faz a meditação nepalesa dele lá e cura mais rápido. Super-Homem também tem, todo mundo tem. É por isso que ele dorme só 2 horas por O dia. Snoopy tem. E Darth o Vader do não Batman tem. é 2 horas O Snoopy não, mas dia mesmo, né? o Woodstock tem. Cara, O Woodstock tem. o único que fator de não, cura. o Darth Vader é o único que não tem. Ele se lasca todo. E pior que não, e pior que, aí, parênteses, ele não morre porque ele fica usando a força pra se manter vivo. Por isso que ele não morre lá em Mustafar. E quando ele põe a roupa, ele fica usando a força o tempo todo pra tentar regenerar, porque não era, mesmo com aquele apoio todo biônico, era pra ele morrer. E ele não morre porque ele se mantém daquele jeito. É por isso que ele não tem todo o potencial dele da ele força. Não morre com a força do ódio Porque dele. ele fica se controlando, se mantendo vivo o tempo inteiro. Eles tentaram mostrar isso quando fizeram lá o episódio 7, né? Com o Chorão lá, toma o tiro do Chewbacca e ele vai lutar com o Finn. Porque ele tá usando a força pra se manter. Em qual episódio que tem que mostram ele lá nesse planeta, que ele Mustafar, que mostra que ele tá dentro de um tanque, não tava dentro da armadura dele? Ele fica dentro de um tanque de Bacta. Ele fica de Bacta, mas ele fica se regenerar um pouco ali. Ele faz... Isso tá na revistinha. Toda vez que ele... Tem um filme também que mostra tirando ele, não mostra direto, né? Ele fica, eu acho que é no Obi-Wan, na série Kenobi. Ele tá no tanque, ele dorme no tanque. E aí, de manhã, quando ele vai botar a armadura, que ele fica naquela câmara pressurizada e tudo, não sei o quê, ele sempre fica um tempo sem a armadura. E aí ele fica respirando por conta própria, e isso dura alguns poucos minutos, e todo dia ele ganha porções de segundo a mais, porque ele está se curando usando a força. Mas o tanque de Bacta também é só porque para ele conseguir dormir sem ficar usando a força o tempo inteiro para se manter. Porque ele não era para ele estar vivo. A vida dele é completamente artificial. Na trilogia clássica também tem um momento que tem uma abertura. Tem aquela esferinha lá que ele tá... ali ele tá no tanque de pressão, porque o tanque Bacta aparece com o Luke e depois ganha força no universo expandido, né? Mas aí voltando, então... O Deadpool, ele não tinha um fator de cura igual ele tinha. Então as historinhas não eram tão igual hoje o pessoal vê no cinema, vê nas revistinhas, assim, aquela coisa... resumindo, absurda, o Deadpool tem um segundo melhor fator de cura da Marvel, ele só perde pro Hulk. Que também Entendeu? tem fator de cura. Tem. Todo mundo tem. Mas vamos lá. Então, o Deadpool, ele começou, depois desse sucesso, dos leitores pedindo tanto, ele começou a aparecer na revista mais vezes. E a revista dos Novos Mutantes, os Novos Mutantes era uma geração de mutantes adolescentes que eles estavam seguindo os passos dos X-Men originais e tal. Só que nessa época, o Cable já estava cuidando dos Novos Mutantes, eles já eram tipo uma força quase que paramilitar ali e tal. E aí eles tiveram a ideia de mudar o título de Novos Mutantes para X-Force. E aí lançaram X-Force 1. Novos Mutantes virou um outro título, né? E ali virou X-Force 1. X-Force 1, cara, vendeu 4 milhões de cópias. Pra vocês terem ideia. Com o Rob Liefeld e o Fábio Nicieza. E aí, eles decidiram fazer uma minissérie. E o Deadpool era um personagem recorrente virou um personagem recorrente da X-Force por causa da popularidade dele. Depois disso, né, eles decidiram fazer uma minissérie do Deadpool. E aí introduziram a história do câncer, mostraram que ele é desfigurado, a ligação dele com a Arma X e parte do passado dele, né? Só que essa minissérie vendeu, mas não vendeu tanto assim. O Fábio Nicieza, aí nessa época, o Rob Liefeld, o Todd McFarlane, Eric Larson, Mark Silvestri, os grandes nomes da Marvel, saíram da Marvel e montaram a Image. Depois a gente faz um programa sobre isso. E aí o Fábio Nicieza continuou ali nos títulos X aí.
Só que a relação dele com a Marvel começou a se desgastar um pouquinho. E ele quis fazer uma segunda minissérie do Deadpool e a Marvel negou. Falou que estava muito deprimente a história. Nessa história, o câncer dele ia voltar, matando ele de novo. Ele ia ter que, poxa, tudo que eu passei foi por nada. Então a Marvel falou que essa história era muito deprê e que não ia fazer. E aí, essa negativa da Marvel foi a gota d'água para o Nicieza pedir para sair, que ele não estava satisfeito lá mais, né? E aí, nessa época, a gente estava perto da bolha dos quadrinhos de estourar, e a Marvel quase ia à falência, né? Eles chamaram, então, o Mark Waid para poder fazer a minissérie do personagem, e o Mark Waid fala o seguinte, se eu vou fazer o Deadpool vai ser o Pernalonga da Marvel. Então, as brincadeiras do Deadpool, as coisas que ele fazia, pro Mark Waid é como se ele fosse o Pernalonga ali, entendeu? Ele podia usar uma marreta e tomar uma marretada na cabeça e não morrer, igual os personagens do Looney Tunes, né, da Warner e da Looney Tunes aconteceu com ele. Então a maneira dele escrever o Deadpool foi essa. E foi dando a característica para ele. Ele tinha que ser violento e engraçado, igual o Pernalonga. E Essa aí, segunda minissérie também. e aí foi Pode falar. quando o fator de cura foi ficando cada vez mais poderoso, né? Foi, As primeiras né? aparições dele tem uma fala dele, que ele fala que ele, não sei se ele luta com o Cable, Ele que luta com o Cable a primeira aparição. eu não sei, mas não sei se foi na primeira ou foi numa das primeiras. Que ele toma um socão na cara e fala que da última vez que ele tinha encontrado com ele, ele demorou uma semana para recuperar a mandíbula. Ah, Então, ele não tinha o fator de cura do é. jeito que era. Ele demorou uma semana para parar de sentir dor de um soco que ele tomou do Cable. Então, aí que ele foi ganhando cada vez mais, ficando cada vez mais o Deadpool de hoje, né? Ele foi mutando, efetivamente. É. Mas aí o que acontece? Teve essa segunda minissérie. Essa minissérie, tipo assim, vendeu 20 mil cópias. Para quem vendia 1 milhão de cópias, 2 milhões, 4 milhões, centenas de milhares de cópias, para eles 20 mil unidades era, né, muito, muito ruim. E aí mas a culpa não era só Deadpool, já estava chegando a bolha dos quadrinhos que aconteceu em 95, 96. Então a Marvel não estava vendendo igual antes mais. E aí o Deadpool ficou durante uns 3 anos, assim, aparecendo em participações especiais numa outra revista, mas sem muitas coisas, assim, sem muito destaque. Ele ainda não tinha um título dele, né? Um Não, título não só, Não. só essas duas saindo. minisséries que saíram. Aí, e é nessa época, por causa da quase falência e tudo, tava passando editor, trocando editor, trocando muitos funcionários na Marvel. Entrou um editor lá, chamado Matt Idelson, e esse cara era fã do Deadpool. Aí ele falou assim, poxa, eu vou fazer. E eles estavam tentando de qualquer maneira revitalizar, fazer a Marvel vender bem de novo, né? Então ele chamou o Joe Kelly para fazer uma mensal do Deadpool. E falou o seguinte: olha, eu não sei quanto tempo a gente vai ser autorizado a fazer esse quadrinho, não sei o que vai acontecer, mas você tem liberdade de você fazer o que você quiser. Entendeu? Escreve do jeito que você quiser, faz o que você vai fazer aí para poder fazer esse personagem fazer sucesso. Você tem carta branca. Esse cara, velho, pra quem não conhece, ele, na época ele não era famoso, mas ele é um dos donos da empresa chamada Man of Action. Essa empresa criou o Ben 10 e várias das propriedades intelectuais que deram muito dinheiro. Então ele é um cara muito criativo, entendeu? E ele decidiu fazer o seguinte, ele, mais do que os outros personagens, que os outros, apesar do Deadpool, sei lá, ser o Pernalonga, igual eles falaram, tal e tudo, as histórias deles eram mais baseadas na ação, que era um resquício ali dos anos 90. Ele fala assim, não, o meu Deadpool, as histórias vão ser mais focadas na comédia. Então ele pega tudo quanto é vilão e herói classe C, D da Marvel e põe pra trabalhar com o Deadpool e faz as histórias mais, assim, Nonsense. mais nonsense possível. E aí começou a fazer sucesso, cara. A série foi um sucesso direto. Nessa época aí, os títulos top assim vendiam perto de 100 mil unidades. E o Deadpool vendeu no seu primeiro números, acho que quase 55. Não, ele vendia em média 55 mil unidades. Pra você ter ideia, o Deadpool 1 foi reimpresso 4 vezes. Legal. Imprimiu, vendeu tudo, imprimiu de novo, a terceira vez e uma quarta impressão. Então, assim, ele fala assim, por que esse Deadpool fez tanto sucesso? Ele fala assim, eu não sei, não sei, não entende por que fez, não. Mas ele voltou mais pra comédia. O desenhista era o Ed McGuinness, que era um desenhista muito bom, o desenho era muito bonito na época. E ele começou a fazer a questão da quebra da quarta parede, né? De conversar com o leitor, do Deadpool saber que é um personagem de quadrinho e tirar onda disso.
entendeu? E zoar os outros Acho que foi aí super-heróis. que apareceu aquela coisinha no gorrinho dele também, que não tinha. Isso, o Ed McGuinness É. que fez isso, que Que a desenhou ele com cabeça que a pontinha é aquela atrás. pontinha, tipo Como se fosse a touca, né? uma touca, que isso não tinha. Ele É. era igual o Homem-Aranha, igual o Capitão América, É. era redondinho na cabeça, assim. E depois que esse escritor saiu, quem entrou foi o Christopher Priest. E o Christopher Priest, sim, ele coloca essa coisa da quarta parede como uma constante no Fundamental. Deadpool, sabe? Como uma parte fundamental do personagem. Nossa, cara, tem uma história muito legal, que até programa até virou tema de alguns programas aí, que eles pegam uma história dos quadrinhos do Homem-Aranha, acho da década de 60, e ele faz o Deadpool viajar no passado e interagir com o Homem-Aranha nessa época. Aham. Cara, o quadrinho é muito massa. É legal. E o Deadpool, ele tá lá no passado, aí tem aquelas gírias da época lá, e ele começa a falar igual o pessoal, não, isso é contagioso, o que que tá acontecendo comigo? Eu tô virando um personagem da década de 60. Então, assim, cara, é muito bacana essa revista. Então, esses dois personagens, meio que deram, esses dois personagens, não, esses dois escritores deram essa característica que a gente sabe do Deadpool de hoje em dia. Em 2000, o Christopher Priest saiu do título e entrou a Gayle Simone. Gayle Simone é uma roteirista muito competente e ela começou a escrever o Deadpool, só que depois de poucos números a revista foi cancelada. E o público estava adorando o que ela estava fazendo. Aí chegou para ela o seguinte, olha, cancela Deadpool, nós vamos lançar uma outra revista chamada Agente X, é um cara igualzinho o Deadpool, todo deformado, só que ele não pode usar o uniforme igual o Deadpool. Aí ela não sabia por quê. Ela acha que pode ser alguma decisão errada da Marvel, que na época estava trocando de editor, de um monte de coisa direto. Mas o que aconteceu também era o seguinte: teve um processo em relação aos criadores do Deadpool e a Marvel. Eles perguntaram ao Fábio Nicieza se ele que fez esse processo. O Fábio Nicieza fala que não sabe disso. Quando eles perguntam para a Marvel e para o Rob Liefeld, eles não comentam. Então, provavelmente, São esses. o Rob Liefeld queria dinheiro pela criação dele ali, alguma coisa assim, e eles foram para a justiça. Então, durante o tempo, a Marvel não podia colocar o Deadpool nos quadrinhos. Aí colocaram o Agente X, que era igualzinho o Deadpool, só não usava o uniforme vermelho, né? E ela continuou escrevendo e fez sucesso, sabe? Ela fez um certo sucesso. Só que aí depois foi cancelado também e ficou para trás. Aí eles chamaram de volta o Fábio Nicieza e eles criaram a revista que era Cable e Deadpool. Essa revista durou 4 anos. Tinha histórias boas e tudo, né? Mas ela ficou ali na Marvel durante 4 anos. E aí o Deadpool meio que correu o risco de entrar em ostracismo de novo. Só que aí entrou na história Daniel Way. A convite do editor na época, que era Axel Alonso, eles chegaram de novo e falaram com ele, ó, faz o que você quiser. Isso em 2008. Faz o que você quiser, faz com esse personagem, a gente quer que ele vire um sucesso, você tem total confiança nossa para poder fazer. E o Daniel Way, cara, o título dele também foi um sucesso absoluto. Vendia muito exemplar, tal. Ele estava sempre as 20 revistas mais vendidas no mercado. E ele colocou uma coisa no Deadpool que é o seguinte: o Deadpool tinha 2 vozes na cabeça. Tipo aquele negócio do anjinho e o demônio, cada um dando um conselho. Só que no caso do Deadpool é 2 demônios. 2 capetinhas falando pra ele, né? Faz Na total cabeça sentido. lá. Então, isso aí deu. Aí, tipo assim, ele tinha a voz dele, a voz de uma das vozes dentro da cabeça dele e a outra. Então é como se tivesse 3 personalidades dentro dele, entendeu? E aí, eles falam que, perguntando sobre o sucesso do personagem, o que aconteceu, tal e tudo, ele fala que tem a ver com a singularidade do personagem. Diz que um dos editores com quem ele trabalhou falou o seguinte: uma história só é boa se ela só funciona para aquele personagem. Se você escreve uma história do Capitão América e aí você tira o Capitão América e põe o Homem-Aranha e a história funciona, essa história é ruim. É uma história genérica. Uma história tem que funcionar só com aquele personagem. Então, quando ele fez o Deadpool, ele pôs aquilo na cabeça. O Deadpool tem que ser um cara que ninguém poderia ficar no lugar dele. Nenhum personagem poderia pegar aquela história e trocar o personagem e funcionar. Então ele fez histórias muito diferenciadas pro Deadpool, entendeu? Então, assim, imagina o Capitão América fazendo as coisas que o Deadpool faz. Não tem jeito. Não faz E sentido. nessa época, cara, foi tanto sucesso, que ele até hoje é o super-herói que teve mais títulos publicados ao mesmo tempo. Ele tinha 11 títulos saindo por mês pela Marvel. E tudo vendia bem. Entendeu? Ele chegou a vender mais que Homem-Aranha e que X-Men nessa época. Né? Dos títulos do X lá.
Em 2013 saiu um título chamado Deadpool Merc with a Mouth, que em português colocaram O Mercenário Tagarela, que também foi um sucesso absoluto de público e crítica agora também. As capas dessa revista, além das histórias serem muito boas, as capas delas reproduziam é, coisas famosas, tipo a capa do disco do Nirvana, a capa do primeiro do número do Lobo Solitário, o pôster de James Bond, o pôster de Tubarão. Cada capa dele reproduzia um pôster, alguma coisa da cultura pop, né? E aí, cara, Deadpool estava estourando, né? Nessa época, quando eles foram trocar de escritor, eles chamaram a Marvel já estava melhor das pernas, né? Chamaram dois comediantes americanos famosos para escrever o personagem. Então, Barry Posey e Jerry Dugan começaram a escrever o personagem. Todos dois, um era comediante stand-up, o outro era comediante de televisão, e, por exemplo, apresentava o Oscar, era cara que, né? E aí, cara, Deadpool se tornou a propriedade intelectual mais lucrativa da Marvel nessa época. Com quadrinho, videogame, merchandising. Diz que tudo quanto é comic shop ganhava dinheiro vendendo boné, camiseta do Deadpool, chaveiro. O número de cosplays de Deadpool era o dobro de qualquer outro personagem que tinha nas Comic Cons, né? Nas convenções de quadrinhos e de coisas assim. Então, né, era o personagem que o público mais gostava. E uma coisa que aconteceu também é o seguinte: o Deadpool em 2009 ele ficou muito antenado junto com a internet, e com a criação de fandoms, de redes sociais e tudo. Então, muita coisa que ele falava, tinha a ver com a internet. Então, muita gente se identificava com ele. Aquela geração lia o Deadpool e se identificava com ele. Outra coisa também que aconteceu é o seguinte: muitos setores progressistas da sociedade começaram a acompanhar o Deadpool, mesmo que não lesse quadrinho, porque ele tinha características diferentes dos outros super-heróis. Por exemplo, o Deadpool ele dá indício que ele é bissexual. Ele nunca, quando perguntado, ninguém fala, não, ele é bissexual, os roteiristas, né? Mas ele, nos quadrinhos, teve um dia lá que teve um sonho erótico passando óleo nas costas do Cable. Tem uma revistinha que chega pro Thor e fala assim, nossa, você é muito bonito, não sei o que e tal. Então, assim, no cinema também tem isso, né? Uhum. A Vanessa vira pra ele e fala assim, não deixa não deixa o Colosso te comer, não. Uma coisa assim, entendeu? Um negócio assim. Porque ele tem essa coisa, assim, bissexual dele, né? E isso fez pessoas se interessarem pelo personagem por ele representar uma parte da sociedade também. Além disso, cara, muita coisa foi trabalhada no Deadpool, mesmo com toda essa comédia e tudo. O Deadpool é um personagem que ele tem aversão a si mesmo, né? Tem autoaversão, ele tem depressão, já teve vários momentos de depressão. Então, de maneira é, divertida, ele trabalha muitos problemas interessantes da sociedade, interessantes assim, né? Como é que eu vou falar? Muitos problemas presentes na sociedade hoje. E tem um quadrinho que aborda o fato de ele ter sido vítima de estupro quando criança. Então, assim, a personalidade dele é uma criação de tudo isso que ele passou. E isso faz ele ficar interessante para outros fãs que não são só de quadrinhos, né? Para outras mídias também. Aí, velho, depois disso, veio essa que a gente. Só resumindo, veio o que a gente comentou aí no começo, que aconteceu nos cinemas, né? Ele aparecer no filme Wolverine Origins. Aí lá o Ryan Reynolds. Não, lá em Blade Trinity, o Ryan Reynolds entrar em contato com o personagem, depois fazer o Blade Trinity, correr atrás para acontecer o Deadpool, né? E tal, e ajudar ele a ser o sucesso que é hoje em dia, entendeu? Então, assim. Eu achei mais interessante, em vez de falar, ele foi criado pelo Arma X para ser um soldado perfeito, só que deu errado, o câncer dele, junto com o fator de cura do Wolverine, fez ele virar um câncer vivo, ele não pode morrer, ele tem o segundo melhor fator de cura da Marvel. Depois disso, colocaram um monte de implante de memória nele, que é o que o Projeto Arma X faz para controlar o personagem. Fez ele matar os próprios pais, ele não sabe disso, porque apagaram a mente dele depois e tal. O nome dele, o Wade Wilson, não é dele de verdade, o nome dele é outro. E o Wade Wilson era o nome do marido de um casal que ajudou ele lá, e ele matou os dois e pegou o nome do cara pra ele. Então, assim, podia ficar falando da história dos quadrinhos dele, que é interessante também, mas eu acho que esse background de como que ele
da história editorial dele é até mais interessante, porque dá um contexto do porquê que ele fez tanto sucesso. O vínculo dele com a internet, o fato dele quebrar a quarta parede, dele ser um personagem diferente, as interações dele com os outros personagens, né? E o contexto dele na história dos quadrinhos, acho que é mais legal até do que a história dele. Mas a história dele também é muito boa, e depois a gente pode até falar nisso se vocês quiserem. O que, Marcelo? O que da história dele você não contou? Não, falar especificamente, É, aconteceu isso, aquilo, eu acho não sei legal o a quê. gente falar, assim, por exemplo, coisas que podem gerar um futuro pro Deadpool no cinema, né? Quando a gente falou, por exemplo, no nosso episódio, eu até Eu não falei que abordei. a morte apaixonou com ele, aí o Não. Thanos ficou puto e tentou matar ele, Tentou aí matar depois deu ele. pra ele Isso. imortalidade. Ele não pode morrer, não é só por causa do fator de cura, não. O Thanos pegou e deu imortalidade pra Isso. ele, porque se ele morrer, ele vai comer a morte. E o Thanos não quer que ele pegue a morte, entendeu? Porque nos Ele- quadrinhos o Thanos é apaixonado E com a ele morte, teve a não é filha, a igual gente no falou, ele cinema. teve uma filha com a morte, não foi? Foi com a. Não, não. Não, Ele filha teve foi uma com a filha com a Chiclá. Chica. Chiclá é a rainha dos demônios da Terra. Isso. Ele casou com ela, Cara, ele o cara teve uma filha só, com ela. assim, só tem relacionamento tóxico também, né? Não, ela é até legal, só que ele terminou porque o Deadpool saía pras missões, um dia ele voltou e ele achou a Chiclá junto com um lobisomem na cama. O lobisomem mesmo que aparece na série lá. Na série não, no especial da Marvel. Aí ele dá um tiro, estoura a cabeça do lobisomem e separa dela. Só que ela não conta pra ele que tá grávida, entendeu? Ele, além da a Valéria, que nos quadrinhos também. A Vanessa, desculpa, É. que nos quadrinhos também existe, né? Só que nos quadrinhos ela é uma super-heroína, um super personagem chamada Copycat, que ela consegue se transformar em quem ela quiser, né? Ele também tem esse relacionamento com ela, só que ele não chega a casar e tudo e tal com ela. Ele em termos de relacionamento amoroso, também teve uma época que ele se apaixona pela Sirin, que é a filha do Banshee, tem os mesmos poderes que o pai dela, poderes sônicos, né? E de certa maneira ela corresponde e tal, mas não corresponde, fica que chove não molha lá o tempo inteiro, né? E o Deadpool tem duas filhas, ele tem essa filha com a Chiclá, que tem os mesmos poderes de regeneração dele, tem os poderes da mãe lá de controlar demônio também, e ele tem uma filha com uma humana normal, que chama Ellie, que também tem os poderes de regeneração do pai, o fator de cura igual ao do pai, entendeu? O Deadpool, o fator de cura dele é tão foda, que tinha uma mulher que era tipo uma stalker dele, uma psicóloga que era fã dele, stalker dele. Ela juntou, toda vez que o Deadpool era explodido, morria, não sei o que, ela ia lá e roubava um pedacinho, que ela trabalhava a polícia também, aí ela roubava e colecionava. Aí um dia os pedacinhos juntaram e viraram o anti-Deadpool. É um Deadpool todo feio de pedaço do Deadpool, só que ele é do mal. Aí ele queria matar, ele mata essa psicóloga e começa a ir atrás do Deadpool pra poder destruir o Deadpool. É o anti-Deadpool, é um monte de pedacinho do Deadpool que virou o outro Deadpool, Olha aí. entendeu? Então, assim, tem muita coisa. O cara que ele achou que tinha matado, que ele pega o nome, ele vira um mercenário também, se altera o corpo dele e tudo, e ele quer recuperar o nome dele de volta. Esse personagem até aparece num dos filmes do Deadpool lá pelo nome, né? Fala assim, o nome do cara lá. Né? Só que ele tenta ir atrás do Deadpool e não consegue. Então, assim, a história do Deadpool tem um monte de coisa. Tem coisas boas e coisas ruins. Quando ele apareceu na Live literalmente Food, o universo da loucura, né? É. A história do Deadpool no cinema, nos quadrinhos, quer dizer, né? Uma coisa que o Paulo falou interessante são as duplas, né? Então, assim, o Uhum. Deadpool, ele teve uma dupla grande com o Cable, muito importante a parceria, né, que ele fez ali e tal, e tiveram histórias muito boas. Teve com o Homem-Aranha e com o Wolverine. E o Deadpool respeita demais o Capitão América, então de vez em quando são as minisséries Deadpool e Capitão América. Só que são os dois personagens mais opostos possíveis, né? É. É o cara mais certinho, com os valores mais honrados, mais altos, com o cara mais deturpado de todos, que quer fazer o bem. Mas o Deadpool respeita tanto o Capitão América que ele acaba fazendo o que o Capitão América manda, não matando, fazendo as coisas de uma Eles maneira mostraram diferente. isso no ali, filme, entendeu? né? Isso eu achei bacana, né? O Deadpool. E ele já fez parte dos X-Men. Já, várias vezes, Já. da X-Force, dos Da X-Men. X-Force. E já fez parte dos Já Vingadores fez também nos parte dos quadrinhos. Vingadores também. Aliás, Só Vingadores 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 é uma maçonaria que vive mudando de, né? A associação É, sai, cara, entra gente, tem sai época gente. que tem Não- vários títulos de Vingadores, né? Não só vive mudando, né, Vitor? Como vai criando Vingadores paralelos, É. né? Exatamente, é isso É. que eu ia falar agora. Além de ter do grupo inicial, porque se você pensar na vida real mesmo, a pessoa sai de licença maternidade,
vai viajar, tira férias. Morre. E aí alguém Não, tem isso, que isso assistir. acontava com Morre, o Quarteto é, Fantástico, quando a gente falou do Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico tem uma época que não tinha nenhum quarteto dos Fantásticos e era o Quarteto Quarteto Fantástico teve Fantástico. E era She-Hulk. coisa- É. Mas assim, já teve Vingadores, Vingadores da Costa Oeste, Vingadores Secretos, Fabulosos Vingadores, que era quando tava o Deadpool e a Vampira nos Vingadores. E ao mesmo tempo tinha os Vingadores, Normais. a equipe principal lá também, entendeu? Eu lembro Os na, Vingadores Secretos ninguém sabe que existia, só nós, leitores de quadrinhos. não, mas no arco lá do Reino Sombrio, você tinha os Vingadores Sombrio, que era a equipe Isso. principal, mas era formado por bandidos assumindo os mantos. Você tinha Vingadores, que era de uma ala dos Vingadores que Isso. que Você tinha os atuava- Novos Vingadores os e os Vingadores. Os Novos e Vingadores você do tinha Luke uns Cage que dois, comandava. você tinha uns 2 ou 3 equipes formadas por herói que atuavam nas sombras, né? E a que atuava nos holofotes era Na formada... sombra só os Vingadores Secretos, mas Não, tinha os só. Young Avengers, os Novos Vingadores também. Tinha também, Tinha mas também. eu tô falando, eles não eram a equipe Vingadores, ela tem um respaldo do governo, né? Que Às era- vezes sim, às vezes não. mas era um respaldo. E era Sim. holoforte, tinha jornalista quando ia apresentar um novo membro. Então, assim, Isso. nessa época do Reino Sombrio, os Vingadores que estavam no holoforte eram formados por vilões que estavam sumindo Eram os do Vingadores mano, né? Sombrios. Que é lá o arqueiro, o Gavião Arqueiro, na verdade, era um mercenário. O Homem-Aranha era Era o Venom. Era o Venom, só que era o Venom com o Escorpião. Era o Escorpião com o uniforme do Venom. Tinha quem fazia o Wolverine A era o Rocha filho- Lunar, A Rocha Lunar fazia a Miss Marvel, né? Miss Marvel. E aí, O Daquin fazia o Wolverine. que é o filho do Wolverine, né? Então, assim, O Norman Osborn virou o Patriota de Ferro, né? Que seria o Patriota de Capitão Ferro. América. Cara, Aí tinha um Sentry que é doido, eles deixavam lá porque é doido. completamente. É uma época bem legal, mas aí você tinha vários Vingadores. Mas o Deadpool, a gente falou isso no episódio do quadrinho, eu vou retornar. Eu acho que o próximo filme do Deadpool, eles vão trazer a dupla Homem-Aranha. Ele com Homem-Aranha, que já trouxeram com a dupla do Cable, já trouxeram com a dupla do Wolverine. Não, ia ser muito legal. E O agora problema é com o negócio da Homem-Aranha. Sony. O problema é a Sony. Não, mas aí o que rola de dinheiro, meu filho. Rola, mas... Mano, não botou na É, Marvel? Deadpool fez mais dinheiro que os Homem-Aranha. né? Cara. Então, junto o Homem-Aranha e Deadpool. Vai ser, pô, 2 bilhões. Será? Pois é, mas vamos lá. A Marvel ainda tem o novo Capitão América, que vai vir. Que vai vir ano que vem, né? ano que vem? Ano que vem. E aí, depois disso, eles poderiam botar com o novo... não sei se voltar com os Vingadores já evoluídos, assim, com troca de personagem, vindo a... Aliás, vamos lá. Minha pergunta pra gente finalizar o podcast. Pegando as histórias do quadrinho, como vocês queriam ver esse arco, ou melhor, né? Qual o arco dos quadrinhos, ou uma passagem do quadrinho que você gostaria de ver em live action? Eu vou deixar o vídeo pro final. Eu o vou deixar o vídeo vídeo pro final. Mas eu não vou colocar um arco, não. Eu vou colocar uma fase. Porque agora é o seguinte. Agora os X-Men estão na Disney. Tá tudo sobre o mesmo guarda-chuva, né? As joias do infinito estão ali, quase completas já. Quase completas. Aí eu queria ver ele com os X-Men. Porque já que ele é o Marvel Jesus, ele pode... É aí que eu ia chegar. Ele começar a fazer essas parcerias para voltar com os Vingadores, mas nós temos X-Men que agora tá no mesmo... sobre a mesma produção. Eles podem agora efetivamente fazer os X-Men com todo mundo, ou sei lá, com os novos X-Men, ou sei lá, os novos Vingadores, porque eles já lançaram os filhos, os substitutos todos dos Vingadores, verdade. né? Da Viúva Negra, do Gavião Arqueiro, do Capitão América, o Soldado Invernal continua, o Homem-Formiga. Então eles podem botar o Deadpool, eu tô falando esse aponto pro King do Deadpool, né? Pode colocar o Deadpool junto com essa turma e fazer o Marvel Jesus puxar todo mundo pra frente. Agora, eu não sei se seria Deadpool e Vingadores, igual Deadpool e Wolverine, Deadpool e Homem-Aranha, ou seria Vingadores e tem o Deadpool ali, que vai ficar permeando todas as histórias. Aí fica, efetivamente, quem tá contratado até morrer vai ser o Ryan Reynolds, né? Ele vai estar sempre. Vai estar sempre.
Bem, cara, eu pensei em algumas histórias, assim, mas assim, tem história que eu gosto. Por exemplo, eu gosto muito da tropa Deadpool. Mas não sei se ela funciona para um cinema. Talvez funcionaria tipo uma série, mas investir numa série Deadpool A série não dá, é não, muito. seria um dinheiro Eu acho que que não ia retornar, Não, cara. pois é, hoje tá em alta, né? É. A Tropa Deadpool é muito legal. O que é a Tropa Deadpool? Conta pra turma aí quem que é a Tropa. Ó, a tropa Deadpool. Ô, Vitor, por favor, traz todos os nomes da tropa Deadpool. É especialista que eu vou falar os nomes errados ali. Né? Porque assim, a tropa Deadpool, ela apareceu no filme. Você tem alguns ali que estão ali no filme ali, né? Durante uma saga nos quadros, falando de maneira bem genérica, durante uma saga nos quadrinhos lá, tem uns Deadpools que são do mal e tem um Deadpool que ele quer acabar com o problema dos Deadpools lá. Ele reúne Deadpools específicos de alguns universos lá para poder combater esse mal e cria a tropa Deadpool. Só que ela vai além disso, né? Depois que combate dali, eles continuam juntos, tem as aventuras, tem spin-off dos personagens lá e tudo. Na tropa Deadpool, lá os personagens principais, além do Deadpool do universo Marvel 616, tem a Deadpool, né? Que tem a história dela lá toda, tem o Dogpool. Hã? Ladypool. A Ladypool, né? Tem o Dogpool, tem o Redpool, que é do universo zumbi, e tem o Kidpool. Esses são os principais ali da tropa Deadpool, que são, apesar de ter um ou outro personagem entrar e sair também, né? Mas, então, é uma tropa que ele cria para poder viver uma aventura no multiverso lá, combatendo esses outros Deadpool que estão querendo fazer coisa do mal lá, entendeu? Então, bem resumidamente. E aí, deixa eu dar só o meu... Eu falei isso para poder chegar no que eu realmente queria. Que aí seria um caos total. Fazer uma versão do cinema do Deadpool matando o universo Marvel. Aí rebuta tudo. Nossa. aí sim ia ser um caos total. Ah lá. Aí seria o caos total. Isso que dá ter iPhone. Seria total. Tá Imagina. E aí ia matar o Vigia, ia matando todo o universo, beleza. Agora, só sobrou esse aqui. Mata o Loki, que tá segurando a árvore dos multiversos. É complicado. Não dá pra fazer isso, não. Isso dá pra fazer uma animação. Dá. Não, animação tranquilo. Dá pra fazer uma versão. É porque, tipo assim, é tipo o Vingadores Ultimato. Um bom roteiro daria sim, viu? Mas o problema é você juntar 80 personagens, é um Ultimato. Então. Aí teria que ser, tinha que fechar a fase 5,5 pra começar a 6. Chuta todas as fases e começa uma outra fase. Acabou tudo. Ele podia fazer isso no universo Star Wars e matar 6, 7, ou não, 7, 8 e 9. Podia também, podia. É possível. Ele é um cara que pode ir pro universo da hora. Pode. Que está sob a Disney também, então dá também. Dá pra fazer, isso dá. E você, Vitor, por favor, brilhe. Cara, quando você começou a falar da tropa Deadpool, eu falei assim, pô, pegou uma ideia. Só que eu queria, velho... não, eu tenho muita história da Deadpool boa, eu gosto de muita coisa e tudo, mas uma coisa que eu acho que funcionaria bem no cinema é fazer uma versão dessa tropa Deadpool, mas juntando isso com o Evil Deadpool, com o Deadpool do mal que eu falei aqui, que é feito de pedacinhos dele, entendeu? Eu acho que, assim, uma história que seria legal seria, assim, tá acontecendo uns crimes, alguém tá tentando bacalhar com o Deadpool lá, e aí ele junta a tropa Deadpool pra ajudar ele, e quando ele vai ver, o inimigo é essa versão dele, entendeu? Essa versão dos pedaços dele lá. É até legal que os pedaços não colam simetricamente, então ele é todo detonado. Então um braço dele é pra frente, o outro braço é o mesmo braço, tipo 2 braços esquerdos. Aí o outro fica pra trás, sacou? Então ele tem... a pessoa não tinha 2 braços, um braço direito pra colocar, ainda ficou 2 esquerdos, assim. Então eu acho que ele... Aí, tipo assim, e cola bem com o nonsense dele, entendeu? Então, assim, eu acho que ele enfrentar uma aventura, assim, dele mesmo, contra ele mesmo, isso é muito legal. E ia sair um pouquinho disso, eu quero muito ver os X-Men, igual o Humberto falou aí, mas os X-Men viraram o elenco de apoio dele, seja como piada, ou seja só com Colossus, ou seja de alguma maneira assim, entendeu? E aí sairia um pouco disso, né, pra poder mostrar mais coisas. Esse filme último já saiu disso, né, já entrou no universo da Fox ali. Mas eu acho que eu queria ver a tropa de Deadpool, que já foi introduzida ali, trabalhando em conjunto, entendeu? Seja enfrentando outras tropas Deadpool, outras versões, ou seja enfrentando essa versão específica
que eu curti muito quando eu li nos quadrinhos. E essa época que o Deadpool tava com duas vozes na cabeça lá, uma voz era a consciência dele, a outra voz era o Capitão Louco, que os dois foram destruídos. Aí o fator de cura do Deadpool juntou ele. Só que um pedacinho do Capitão Louco ficou dentro dele. Então o Capitão Louco tava meio que enlouquecendo ele mais ainda. Depois ele consegue ficar livre dessa outra voz. Eles descobrem As isso no quadrinho. ciências da Marvel, Então, ciências do super-herói, né? não, então eu acho que é muito legal, porque o Capitão Louco também tem um fator de cura grande. Só que quando eles estouram e juntam, o Deadpool é muito mais forte. Então ele fica ali, tipo, como se fosse só uma consciência, um pedacinho dentro do cérebro do Deadpool, tentando controlar a identidade do Deadpool. Só que é difícil, né? O Deadpool já é doido. Nos quadrinhos, você tem ideia, telepatas não conseguem controlar o Deadpool, porque a cabeça dele é um caos. O telepata não consegue, influenciar Mas ele. o Wolverine e o Deadpool já tiveram uma história em que um tava morrendo, eu acho que era o Deadpool tava despedaçado, e aí o Wolverine juntou com ele, eles ficaram meio tipo irmão Não, foi com Cable. Foi com Cable? Foi com Cable. Que Eles um precisavam regenera- do outro porque regenera o precisavam do outro. DNA do outro pra ficar vivo, entendeu? E aí, Eu acho que começa quando rola o run lá da revista Cable Deadpool, o meio que a coisa inicial é essa, entendeu? Os dois precisam aí ali fica um de... nas costas do outro colado assim, ó, colado nas costas do outro, um saindo, aí depois corta pra acabar de regenerar. Eu lembro que teve isso. Bizarro. Total. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Faz aí nos comentários do YouTube ou até no Spotify. O que você achou desse podcast? Que arco que a gente não falou aqui, que você gostaria que a gente tivesse falado, né? O que você acha que vai vir aí de cinema que pode colocar aí o Deadpool aí no próximo filme? Que vai ter, não é possível, né? Já é uma franquia de sucesso. É o que tá salvando a bilheteria, né? Salvando o cara do financeiro lá pra pagar as contas da Marvel, né? E é isso, galera. Até a próxima. Você que é o nosso ouvinte fiel, ficou até o final, você vai ter a chance agora. Olha aí. A gente tem uma parceria com a Panini. A Panini não tem parcerias com divulgação de descontos, né? E aí eu consegui para vocês. Se vocês entra no WhatsApp mesmo e manda uma mensagem pro número, anota aí. Não precisa falar que a pessoa pode voltar, né? DDD 11 51 96 3435. Aí você consegue pedir, falar, eu quero o mesmo desconto que deram pro Humberto lá do podcast do X-Wars. Você procura a Gabriele Silva, que ela vai te dar esse desconto. No site, se você entrar no site da Panini, tem lá desconto 10%, 20% e 50%. Esse 50% é aquele que você quase não consegue. Mas eles conseguem um desconto maior, que independe da quantidade de revistas que você pegar, você não precisa juntar, que é um desconto geral em todos os volumes que você quiser assinar, independente da quantidade, de 5 assinaturas, 3 ou 2 de 30%. Então, você que é nosso... Ficou até o final, você que consegue isso aí. Repete o número. Boa. Não precisa não, aqui é gravado, você pode voltar lá. E é o WhatsApp, gente. É o WhatsApp. Tem que falar que é o mesmo O desconto desconto que você do arrumou pro Humberto, tá? Humberto do podcast X-Wars. Então, porque o Paulo pediu, porque ele quer decorar, 11 51 96 3435, procura Gabriele Silva. Boa. E você tem que dar o tchau também pro pessoal, né? Então tchau, que a força esteja com vocês. Eu tô esperando, por que o Vitor não tá falando? Falou, galera. Um abraço e até mais.